Os judeus sempre souberam ao longo da história que se os cristãos soubessem o que estava escrito no Talmud, isso faria os cristãos muito enfurecidos. Então os judeus foram capazes de esconder muitas das blasfêmias que eles falam sobre o Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas não falam hebraico. Eis o que eles falam sobre Jesus no Talmud. Ali há seções sobre Jesus. Na verdade, existe um livro inteiro escrito pelo diretor de estudos judaicos da Universidade de Princeton, Dr. Schaeffer, um judeu. Ele escreveu o livro Jesus no Talmud. Então, se você quer saber o que Jesus tem a ver com o Talmud, pegue o livro Jesus no Talmud, do Dr. Schaeffer. Peter Schaeffer é o chefe de estudos judaicos na Universidade de Princeton. Em seu livro Jesus in the Talmud, ele comenta e analisa cada menção feita a Jesus nas páginas do Talmud. Tenha em mente que o Talmud foi escrito centenas de anos depois que Cristo viveu. Então nele há referências sobre Jesus, e são odiosas e blasfemantes referências. Segundo o Talmud, Jesus nasceu em consequência de adultério. Era o filho bastardo de Maria e de um soldado romano chamado Pantera. Ele passou os primeiros anos de sua vida no Egito, onde aprendeu magia negra, idolatria e bruxaria. Jesus nasceu de uma prostituta. No Talmud, Maria era uma prostituta. Ela tinha relações sexuais com muitos homens. O pai era um centurião romano. O Talmud blasfema ainda mais do Senhor Jesus, chamando-o de tolo e comparando-o a vilões do Velho Testamento, como Balaão, Aitofel, Doeg e Geazi. O Talmud fala sobre os judeus matando Jesus? Vagamente, mas Maimônides acredita que os judeus o mataram. Os judeus o executaram por causa de certas doutrinas suas e assim por diante. Você acredita que os judeus mataram Jesus? É possível que os judeus tenham matado Jesus. Vamos supor que o fizeram. Talvez ele merecesse morrer. Talvez fosse um criador de casa. Vamos supor que o fizeram. Então matamos alguém. O Talmud de fato desdenha a respeito de Jesus morrendo jovem. Lê-se a passagem. Você ouviu que idade tinha Balaã? Ele respondeu: homens sanguinolentos e enganadores não viverão além da metade de seus dias. Segue-se que ele tinha 33 ou 34 anos. E você diz: essa passagem diz Balaã, não Jesus. Mas olha a nota no pé da página. Balaã é frequentemente usado no Talmud como um tipo para Jesus. Não só isso, mas na Enciclopédia Judaica, volume 2, página 469, sobre Balaã disse: Balaã, dado a Jesus em Sanhedrin 106b e Gitem 57a. Peter Schaeffer afirma em seu livro Jesus in the Talmud que, sem dúvida alguma, a narrativa da execução no Talmud se refere a Jesus. Na verdade, o livro diz que não há motivo para se sentir envergonhado porque executamos acertadamente um blasfemador e idólatra. Jesus merecia morrer e teve o que mereceu. Em algum outro lugar, o livro afirma: ele era um blasfemador e idólatra. E mesmo que os romanos provavelmente não pudessem tratar com mais rigor, insistimos que ele recebeu o que merecia. Inclusive convencemos o governador de Roma, ou mais precisamente, nós o forçamos a aceitar, que aquele herege e impostor devia ser executado. E nós nos orgulhamos disso. Existem judeus maçônicos hoje que querem pegar o Talmud e fazê-lo cristão. Como você pode pegar um livro amaldiçoado e fazê-lo cristão? Todas essas mentiras sobre Jesus estão lá. Os pais da igreja culparam os judeus pela morte de Jesus. E é exatamente isso que faz Paulo. Paulo fez isso na Epístola para os Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Pois vocês, irmãos, se tornaram seguidores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Pois vocês também sofreram coisas semelhantes de seus conterrâneos, como eles dos judeus, que mataram Jesus.
fascism of Christianity. And we will no longer be oppressed by the fascism of beauty. Because I see you all sitting out there trying your hardest not to be ugly, trying your hardest not to fit in, trying your hardest to earn your way into heaven. But let me ask you, do you want to be in a place that's filled with a bunch of assholes? Elite family, the Rothschilds. In their negotiations with Israel, they've agreed to donate the building under 3 conditions. 1. The Rothschilds were to choose the plot of land. 2. They would use their own architect. And 3. No one would ever know the price of its construction. The reasons for those conditions are quite evident. The Supreme Court building is a temple of Masonic myths, however omitted to mention the blatant occult symbols present all over the building. Masonic and Illuminati principles are physically embodied in numerous instances, proving without a doubt who runs the show in there. The Rothschild family is an international dynasty of Germans of Jewish descent, who established a worldwide banking and finance operation. The offsprings of Mayer Amschel Rothschild have spread all over Europe and became major actors in the social, political and economic life of the continent. The Rothschilds are one of the originators of the Zionist movement and the most active actors in the creation of the State of Israel. James A.D. Rothschild financed the Knesset, Israel's main political building. Right in front of it sits the Israeli Supreme Court, donated by another member of the dynasty, Dorothy D. Rothschild. In the same general area of Jerusalem we can therefore find the Knesset and the Supreme Court, built by the Rothschilds, and, following a perpendicular ley line, several blocks away, sits the Rockefeller Museum. You might start to understand who owns this area now. Concepts. When you study those types of buildings, you quickly realize that the same themes inevitably reappear: illumination, pyramid, ascent, the number 13 or 33, phallic ionic symbols, etc. This building has it all and more. A journey through the Supreme Court is in fact a symbolic course towards illumination. The ultimate goal of the journey is to reach the top of the pyramid, which is located on the roof of Supreme Court, atop of an area where the Holy of Holies would be in a Jewish temple. On each side of the pyramid's apex is a hole representing the all-seeing eye of the Masonic great architect. Built in 750 days, using 250,000 stones exactly, all hand-laid,